Vamos resolver essa questão aqui da Escola de Aprendizes Marinheiros, concurso, tá? 2021. E ela pede basicamente para você calcular o valor do log de 27 na base 3 vezes raiz de 3, tá certo? Vamos lá. O que é que você precisa saber para resolver essa questão? Você precisa saber de regra de logaritmo e de potenciação. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender que o log de qualquer número, vamos colocar aqui o número A, na base B, é igual a um valor x. Então, o que é que você faz? Você tem que saber que B elevado a x é igual a A, tá certo? Então, eleva o B a x e iguala ao A. Como é que fica no resultado? Ficaria algo mais ou menos assim. B elevado a x é igual a A. Tranquilo? A gente vai fazer exatamente isso com esses elementos. Quem seria o B? O B é 3 vezes a raiz de 3. E quem seria o A? O A é o 27. O x é o valor que a gente quer. Então, o log de raiz de 3 elevado a 27 seria de 3 vezes a raiz de 3 elevado a x, que é igual a 27. Tá certo? Então, essa é a primeira propriedade dos logaritmos que a gente tem que aplicar na resolução. Seguindo, a gente agora tem um problema com potenciação. Olha aqui o x no expoente, tá certo? E aqui a gente também tem a raiz quadrada, tá bom? E a base, que é 3 e é 27, que também é um múltiplo de 3, tá certo? Vamos lá. O que é que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender que aqui eu tenho 3 elevado à primeira e eu tenho aqui a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, para quem não lembra, é basicamente aqui no índice da raiz eu tenho 2 e aqui no 3 eu tenho 1. Dá uma ampliada aqui para a gente ter melhor atenção. Portanto, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 elevado a 1. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar essa raiz aqui no expoente fracionário. Então, raiz quadrada de 3 elevado a 1 é igual a 1 sobre 2, né? 3 elevado a 1 sobre 2, e aqui eu tenho 1 também. Coloco parênteses e o x aqui do lado de fora, repito o 27 do outro lado. Eu vou ter que trabalhar com a propriedade da potenciação envolvendo esses dois expoentes. Já que as minhas bases são iguais, elas estão se multiplicando, portanto eu vou somar esses dois expoentes, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Eu repito a base, que é 3, aqui eu tenho 1 mais 1 meio, tá certo? 1 mais 1 sobre 2. Lembrando sempre de repetir o seu expoente que está fora do parêntese, que é o x. E aqui eu repito o 27. Deixa ele guardado ali, eu não vou precisar dele agora, então não tem para que eu me preocupar. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer essa operação aqui de dentro, certo? 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2, para quem não lembra, é uma operação que envolve frações. Para você que quer fazer uma revisão aí de operações com frações, vai ter um vídeo aqui indicado em algum lugar ou na descrição, tá certo? Mas, basicamente, 1 mais 1 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Então, vai ser aqui 3 elevado a 3 sobre 2. Não se esqueça, vou baixar aqui um pouquinho para ter espaço, de colocar sempre o seu x aqui, a amostra, que vai ser igual a 27. Perceba que eu não estou trabalhando com esses 27 aqui, estou só repetindo eles, tá? Não tem para que eu me preocupar com isso. Um passo de cada vez e assim a gente vai conseguir a resposta correta. Agora a gente vai usar mais uma propriedade da potenciação, que é a propriedade distributiva. Esse x que está fora vai passar para dentro do parênteses, multiplicando quem está dentro. Quem está dentro é o 3, certo? Sobre 2, que vai estar multiplicando o x. Agora eu me livrei dos meus parênteses e eu tenho apenas aqui que repetir o 27. O que é que vai acontecer? Eu vou precisar transformar essa fração de volta em raiz quadrada. Como é que eu sei que é raiz quadrada? Porque o denominador aqui na fração é o 2. Então lá vamos nós. Aqui seria uma raiz quadrada de 3 elevado a 3 vezes x. Tá vendo? E aqui eu volto a igualar a 27.
tá bom? No caso, eu não posso trabalhar com essa raiz quadrada, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu uso um artifício matemático de fazer a mesma operação nos dois lados da minha equação, ou seja, eu elevo ao quadrado os dois lados da minha equação. Aqui eu vou ter raiz quadrada de 3 elevado a 3x é igual a 27 elevado ao quadrado. Por que que eu faço isso? Para poder simplesmente cancelar esse expoente com essa raiz quadrada. Tá? E aqui o 27 vai permanecer elevado ao quadrado. Então, como resultado, eu vou ter, já que eu cancelei a raiz quadrada, eu vou ter 3 elevado a 3x, que é igual a 27 elevado ao quadrado. Ok? Trabalhando apenas com os números, que aqui é 3 elevado a 3, tá certo? Eu vou fazer essa potência, vou resolver isso aqui e vai dar 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. 27, o x, lembrando que sobrou aqui, hein? Sobrou o x do lado de fora. Eu só fiz esses dois aqui, ó. Então, o meu x vai permanecer. Então, coloca ele de novo. É igual a 27 ao quadrado. Ora, se eu digo que desse lado eu tenho a base 27, desse outro eu também tenho a base 27, os meus expoentes, portanto, são iguais, porque eles têm que ser iguais. Bases iguais, eu tenho uma relação de igualdade aqui entre eles. Então, basicamente o que eu vou fazer é apenas trabalhar observando os expoentes, que vai me dar um resultado de que x é igual a 2. Voltando aqui para as alternativas da minha questão, vamos botar aqui. A resposta estaria aí na letra D de dado. Beleza? Para mais questões como essa, se inscreva, deixe seu like, comentário e até a próxima questão. Valeu!